Graça e paz, bom dia. Espero que o Senhor esteja abençoando a sua vida ao longo dessa semana. Mais uma vez estamos aqui para celebrar ao Senhor, para cultuar, para louvar ao nome dEle e ouvir aquilo que Ele tem para os nossos corações. Que em nome de Jesus o Senhor fale ao seu coração neste dia, que o Senhor fale ao seu coração, que você ouça a voz dEle e a ordem que Ele tem para você neste dia. Que em nome de Jesus a mensagem fale contigo na sua necessidade, que os louvores, que você possa cantar conosco, entoar louvores a Ele e dizer aquilo que o seu coração realmente tem nutrido e tem crido na palavra dEle, que em nome de Jesus o Senhor ouça as nossas orações e que possamos abrir o nosso coração para Ele nessa manhã. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado conosco, pela tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor tem se revelado a nós a cada dia e queremos te agradecer porque o Senhor é presente em nossas vidas e nós temos percebido isso, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, Deus. Que em nome de Jesus, neste dia nós possamos falar, Pai, contigo, louvar ao Senhor, ouvir a Tua voz e que possamos crescer mais um pouco, Pai, neste dia. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo a seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo a seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui,
Deus, Pai, obrigado, Pai, por mais esse dia de vida, Senhor. Obrigado por podermos estar reunidos, Pai, na Tua presença, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Pai, que nós possamos, Pai, sempre estar com os olhos voltados a Ti, Pai, ainda mais nesse momento de quarentena, Pai, que nós possamos dar graças, Pai, por estarmos vivos com saúde, Senhor. Abençoe cada um, Pai, que infelizmente foi atingido por essa doença, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando a família de cada um, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, colocar pessoas, Pai, ao lado dessas pessoas, Senhor, que possam estar orando, Pai, intercedendo por elas, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Vamos à palavra. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Hoje nós vamos ler uma história que você conhece. Há um tempo eu já preguei sobre este trecho e hoje eu quero mais uma vez trazer para a nossa semana, para o nosso dia, essa mensagem, esse texto. João capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, ok? Então, João capítulo 5, do versículo 1 ao 9, nós temos ali a história do paralítico no tanque de Betesda. E diz assim o texto: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é quem nos dá uma nova chance, Pai. O Senhor é quem nos dá uma nova vida, Pai. O Senhor é aquele que, através do seu Filho Jesus, que se entregou na cruz do Calvário, Pai, nos deu uma nova vida neste momento em que Ele ressuscita. O Senhor nos dá o direito, Pai, de aqueles que creem no teu Filho, de sermos chamados filhos, Pai. E por isso hoje nós estamos aqui, Pai. Fala ao nosso coração, Pai. Toca cada vida aqui segundo a sua necessidade, Pai. E que possamos sair daqui, Pai, meditando na sua palavra e avançando, Pai, nessa nossa caminhada contigo, Pai. Obrigado por tudo, por cada vida aqui, Pai. Obrigado por cada um que está entre nós, Pai. Te louvamos por cada vida que tem se achegado. Te louvamos por cada vida que tem nos acompanhado à distância. Te louvamos por cada vida, ó Pai, que tem nascido neste lugar. E te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos exorte, Pai, venha ser o Senhor mesmo, nosso maior discipulador, para que nós possamos avançar nos teus passos, Pai. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Bom, essa é uma história muito conhecida por todo mundo, né? Jesus chega num determinado lugar, conhecido como Tanque de Betesda, e ali havia muitos paralíticos, muitos mancos, muitos coxos, muitas pessoas que tinham dificuldade não só física, mas toda uma gama de doenças. E ali se tinha uma crença em que, agitadas as águas num determinado momento, era um anjo que vinha, que agitava as águas, e aquele primeiro que entrasse, né, no tanque era curado de qualquer que fosse a sua situação. Né? É muito engraçado a gente ver no capítulo, antes de nós entrarmos no que realmente eu quero abordar com você, só algumas curiosidades. É muito interessante pensar que o versículo 3, uma parte do versículo 3 e o versículo 4, muito provavelmente não estavam nos originais, não é? Mas a pessoa que copiou esse texto, ela percebeu a necessidade de explicar sobre esse tanque, que depois o paralítico na história vai dizer, né, que ninguém o colocava quando as águas se agitavam. Por isso que esse versículo
4 está aí: de vez em quando descia um anjo do Senhor, ou em algumas versões diz do Senhor, e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Logicamente que com certeza nenhum judeu acreditava nisso com relação ao tanque de Betesda, até porque esse não era o meio pelo qual o judeu cria numa cura, ok? Mas diante da escrita de João, quando ele conta esse milagre, a pessoa muito provavelmente que posteriormente fez as cópias, isso é o que os estudiosos vão dizer, ela acrescentou esse versículo para que houvesse essa explicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes dentro desse texto surge a dúvida de, poxa, como é que pode Deus enviar um anjo para curar somente uma pessoa? E não é de fato isso que a Bíblia está nos contando. Porque, na verdade, o que importa nessa história é a cura de Jesus que ele faz naquele homem, a situação. As águas também têm a sua importância, só também a título de curiosidade, porque você lembra que o primeiro milagre que Jesus faz em todo o livro de João é o milagre do vinho, né? Da água em vinho. Depois ele vai fazer mais um milagre envolvendo água. E esse é o terceiro milagre que envolve água. E agora ele está falando a respeito de que Jesus é quem traz a cura, e não essas águas termais, essas águas curativas, ok? Em cima disso, então, o que nós podemos abordar disso? Existe um grande fato nessa história, que não sei se você também já percebeu, que é o seguinte: esse homem, durante 38 anos, ele vai para o mesmo tanque, ele vai para o mesmo lugar, e ele já sabe que a cura não virá para ele. Porque dada a situação e dado como que a coisa acontece ali, ele já sabe que ele não vai conseguir. Mas por que aquele homem vai durante 38 anos para o mesmo lugar, já sabendo que ele não conseguiria aquilo que era o seu objetivo? Porque justamente uma das coisas que está em nosso coração, na nossa criação, uma das coisas que faz parte do homem, é o exercício de fé. Fé é algo que todo homem exercita e quer exercitar. Por isso você vai ver muitas pessoas, às vezes, tendo alguma atitude, que você diz, poxa, por que ele está tanto tempo fazendo a mesma coisa e não percebeu que não vai dar certo? Às vezes a pessoa até percebeu já que não dá certo. Mas a grande questão desse texto que eu quero abordar com você hoje é o fato de que aquele homem só tinha uma saída. E um grande problema para mim e para a sua vida é quando nós acreditamos que nós só temos uma saída, que nós só temos uma solução. Porque a gente vai fazer de tudo que está em nossos esforços, de tudo que está em nossas mãos, para fazer com que aconteça aquilo que nós acreditamos que seja a única saída. Mas na vida deste homem, que estava exercendo aquela fé infrutífera, que estava exercendo uma devoção àquele lugar. Pense, ele ia para aquele lugar todos os dias. Né? Muito provavelmente ele não morava ali, não habitava ali, não dormia sob as colunas, sob os pórticos que haviam. Ele ia para lá todos os dias. Alguém ali o levava todos os dias. Mas por que aquele homem, mesmo dizendo que ele diz para Jesus, olha, não tenho quem me coloque, não há. Por que ele continuava a ir todos os dias? Porque exercer a fé é algo da nossa gênese, da nossa criação. Exercer esta fé era algo dele. A grande questão é que ele exercia a sua fé sobre algo que ele conhecia. Ele só conhecia aquela saída. Quando ele olhava ao seu redor, ele não tinha um sírio-libanês, ele não tinha um Albert Einstein, né, os hospitais famosos, ele não tinha um doutor que o pudesse curar, ele não tinha uma solução, ele não tinha um investidor para a sua empresa, ele não tinha nada que saísse daquilo que ele sabia, que era ir para o tanque. Era a única coisa que ele podia, era a única coisa que ele tinha em mente. Então era isso que ele fazia. Ele ia todos os dias para o tanque, mesmo sabendo que não conseguiria. Mas na vida desse homem acontece um fato novo. Jesus chega. E quando Jesus chega, Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? Essa pergunta, para mim, também ela é muito enigmática. Porque, olha, todo mundo que estava ali porque queria ser curado. Todos que estavam no tanque de Betesda tinham esse objetivo, serem curados, qualquer que fosse a sua enfermidade. Todos tinham o objetivo, o mesmo, entrar em primeiro lugar naquele tanque. Na verdade, de fato, esse era talvez o grande objetivo de todos, entrar primeiro no tanque. Ser curado ia ser uma consequência disso. Mas ali era um ambiente, imagino eu, né, de alta competição, né, de alta luta. Olha,
Quando agitou, percebeu que agitou, imagine você, de repente, uma mexidinha que desce na água, algum garoto travesso, talvez, que mexesse na água, fique imaginando, né? Talvez não acontecesse. Mas uma mexidinha na água, ia ter nego pulando dentro da água que nem um maluco. Por quê? Porque aquela era a chance deles. Então Jesus chega para ele e faz uma pergunta que poderia parecer uma pergunta retórica, uma pergunta inocente, ingênua de Jesus. Olha, você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque talvez, agora eu vou conjecturar, ok? Estou imaginando. Talvez a forma com aquele homem lidava naquele lugar, ou que ele estava ali naquele local, não lhe passasse mais essa impressão de que, olha, eu quero ser curado. Talvez, aí eu vou chutar, eu imagino que as pessoas que estavam ali para ser curadas, elas estavam assim, focadas no tanque. Eu sempre penso nesse tanque desse jeito, todo mundo prestando atenção. A hora de que o tanque ia se mexer. Então ninguém tinha tempo para nada. Ninguém tinha tempo para conversar. Se Jesus chegasse algum outro, talvez, que estivesse pronto para pular, você quer... Só um minutinho. Depois a gente conversa. Porque agora eu estou preocupado aqui. Porque se essa água mexer, eu estiver conversando com você e ela mexer, aí eu vou ficar muito triste, vou ficar muito chateado com o senhor, porque, olha, eu devia estar pulando nessa água. Mas aquele homem, talvez, a situação dele e o jeito dele já não demonstrava mais essa vontade. Mas aí eu quero abordar com você uma coisa muito interessante. Veja, Jesus lhe disse, versículo 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. É muito claro para mim e para você que a pergunta foi uma e a resposta não tem nada a ver com a pergunta. Né? É lugar comum dizer isso. Jesus perguntou, você quer ser curado? E ele falou, eu não tenho quem me jogue no tanque. Aquele homem, ele dá uma resposta totalmente contra. Jesus fez uma pergunta simples, você quer ser curado? O máximo, se ele quisesse ser curto e grosso, ele dizia sim ou não. Pronto, ele poderia responder assim. Ele poderia até responder, olha, se o senhor puder de repente me ajudar, e neste momento em que a água se mover, ele podia dar qualquer resposta, mas quando Jesus faz uma pergunta para ele, ele já tem imediatamente uma desculpa. Porque justamente quando nós exercemos uma fé infrutífera, quando nós exercemos uma fé em algo que não é real, aquilo começa a, em um determinado tempo, virar uma desculpa para nós. Começa a virar um pretexto. Então, olha, já que eu estou doente, aquele homem estava dizendo, eu estou assim, não é porque eu quero, mas é porque as circunstâncias são essas. Porque eu não tenho como entrar no tanque, eu não tenho quem me coloque no tanque. Sempre vem alguém e pula antes de mim, porque a minha situação ela é muito difícil. O senhor não sabe, mexe a água, já tem um que pula antes. Tem gente, eu estou com problema total, eu sou paralítico, mas tem um aí que as pernas estão boas e sempre alguém vai e pula na minha frente. Na verdade, para dizer a verdade para o senhor, está tão lotado isso aqui, eu não estou nem vendo o que acontece quando acontece. Eu só ouvi dizer que tem gente que pula e que é curado. E eu venho para cá todo dia, mas não tem jeito, não tem solução. Não tem como fazer. Mas Jesus só perguntou para ele, você quer ser curado? E ele poderia ter dito sim. Mesmo sem uma resposta que fosse, pelo menos, razoável para a pergunta de Jesus, então Jesus diz, levante-se, pegue teu leito, e anda, e dê voltas, né? E se exercite aí. Então aquele homem, depois que Jesus dá a ordem, o que ele faz? Ele se sente curado. E ele pega o seu leito e anda. Depois, se você continuar lendo a história, você vai ver que ele é chamado a sua atenção. Alguns judeus em volta falam, você não pode estar carregando o seu leito, porque hoje é sábado. E ele diz o seguinte, olha, o homem que me curou, disse para eu tomar o meu leito. E aí eles perguntam, quem é o homem que te curou? E ele não sabe quem é. Acompanhe comigo. Versículo 11. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. E eis a grande questão para nós. Aquele homem está no tanque. Aquele homem sabe tudo sobre a situação dele. Ele sabe tudo sobre ele.
Ele sabe do problema dele, ele sabe os movimentos que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, ele sabe há quanto tempo ele está ali, ele sabe quais foram as maneiras que ele já tentou entrar e quais foram as que não, ele sabe quem são as pessoas que já por algum tempo o ajudaram e aquelas que não o ajudaram, ele sabe quem já pulou na frente dele, ele sabe tudo sobre a situação dele, sabe tudo. Outra coisa que ele sabe tudo sobre aquele tanque. São 38 anos. 38 anos de qualquer coisa, você sabe muito sobre aquilo. Não é verdade? Qualquer coisa que você fizer 10 anos, você já sabe muito sobre aquilo. 38, então, imagine você, 38 anos. Jesus não tinha nem nascido e aquele homem já estava lá. Jesus não tinha vindo nem ao mundo, a luz não tinha nem se revelado a nós e aquele homem já estava ali naquela situação. Ele sabia tudo sobre aquele tanque, ele sabia qual era o melhor lugar para ele estar, ele sabia qual era o lugar pior para ele estar, ele sabia de onde que as águas começavam a se mover primeiro, ele sabia tudo a respeito daquele tanque. Tudo, tudo. Tanto que você olha a resposta dele para Jesus, revela o que ele sabe. Jesus diz, você quer ser curado? Aí olha o que ele responde, versículo 7. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu sei que não há o que eu fazer aqui. Ele sabe tudo sobre ele, sabe tudo sobre o tanque. Mas ele não sabe nada sobre quem está fazendo a pergunta para ele. Porque com certeza se ele soubesse quem era que estava perguntando para ele, você quer ser curado? A resposta dele era outra. A resposta dele era uma resposta totalmente diferente. Quero. Se alguém tivesse dito antes para ele assim, antes de você responder, deixa eu te falar, esse é Jesus, está curando uma galera, faz milagre, já fez paralítico andar, não vou nem falar muita coisa, água em vinho. Acabou. Transformou água em vinho para mim. O cara perguntou, você quer ser curado? Sim. Você quer mudar de vida? Sim. Você quer melhorar o seu entendimento? Sim. O que ele me perguntar, eu estou respondendo sim, porque eu estou diante de alguém que está mudando a história. Mas qual era o problema daquele homem? Ele sabia tudo do tanque, sabia tudo da situação dele. Ou seja, ele sabia tudo da situação dele, pessoal, problema. Sabia tudo sobre a única solução que ele tinha na mente. A única solução que ele tinha. Ele sabia tudo sobre aquilo. Mas não sabia nada sobre Jesus. E aí, de repente, diante de Jesus, a resposta dele é uma resposta que não ajuda. E eu e você, muitas vezes, estamos nessa situação. A gente sabe tudo sobre... Vamos dar um exemplo, falar de negócio. A gente sabe tudo sobre o nosso negócio. Não, eu sei qual é o bom, qual é o ruim, qual é o dia melhor do meu negócio, eu sei qual é o horário que é melhor, sabe tudo. A gente sabe tudo do que seria bom para nós. Não, mas se eu tivesse um investidor... A história... Não, se eu tivesse alguém que entrasse de sócio... Não, se eu tivesse aquele funcionário... E Jesus está falando assim, você quer que eu te dê uma palavra de vida? Porque é isso que Jesus perguntou. Quando Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? A pergunta de Jesus não é uma pergunta superficial, que vai simplesmente na questão física dele. A pergunta de Jesus é, você quer que eu dê uma palavra? Porque ele estava diante, meus irmãos, só para que a gente tenha noção de quem está escrevendo isso. Vamos para o capítulo 1 de João. Capítulo 1 de João, versículo 1, a partir do versículo 1 diz o seguinte, olha o que o João escreve para nós a respeito de Jesus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O problema é que esse paralítico não sabia disso, mas eu e você sabemos. E Jesus está olhando para nós dizendo, você quer que eu te dê uma palavra de vida? A respeito da sua empresa, a respeito da sua família, a respeito do seu marido, a respeito do seu casamento, a respeito do que quer que seja. Você quer que eu te dê uma palavra de vida? E a gente fala, não, mas sabe que Jesus, não apareceu nenhum investidor. Jesus, o problema é que eu não consigo conversar direito com meu marido, eu não consigo, meu marido não me ouve, minha esposa não me ouve. A gente vai criando, vai expressando para Jesus o que nós achamos que é a solução. Porque nós já bolamos na nossa mente qual é a solução perfeita. Não, porque se na minha empresa tivesse aquele funcionário, Jesus, aí a história era outra. Mas não tem. E Jesus está perguntando, você quer que eu dê uma palavra de vida?
Você quer que eu faça com que aquilo que é o seu motivo de vergonha vire o seu troféu? Porque agora, para aquele homem, quando ele é curado, a maca, que era o motivo de vergonha dele, que era aquilo que o carregava, virou o troféu. Virou o testemunho dele. Era com que ele andava e as pessoas olhavam, e para alguns que estavam mais preocupados com a lei do que com a vida dele, que é isso que Jesus revela também, que Jesus está mais preocupado com a vida do que o cumprimento da lei, no sentido de simplesmente vanglória. Ele diz o seguinte: olha, pega o teu leito e anda. E isso ele fez no dia de descanso, revelando que o descanso daquele homem não se tratava de não carregar, porque para aquele homem justamente carregar aquele leito era o maior descanso que ele ia ter naquele dia, porque ele estava cansado de estar deitado, ele estava cansado de não andar. E muitas vezes, eu e você estamos na mesma situação, estamos cansados, estamos fazendo o que gostamos, estamos no lugar que gostamos, moramos onde gostamos, está tudo onde está tudo certinho. Só que a grande questão é que nós não ouvimos a palavra de vida, e o Senhor está perguntando: você quer que eu dê uma palavra de vida? Eu e você bolamos uma solução naquilo que nós vivemos. Não, a solução, se na igreja tivesse isso, era muito melhor. Bolamos uma solução na nossa mente. Bolamos um jeito. Não, se a gente pintasse de preto, aí era solução. Não, se a gente fizesse assim, assado, aí era solução. Não, se o meu marido ele fizesse isso, e o Senhor está falando assim: você quer que eu te dê uma palavra de vida? Você quer que eu te diga algo que vai mudar? E é impressionante que Jesus simplesmente diz: levante-se, pega a sua maca e ande. E aquele homem, do nada, pega a maca e anda. Sabe o que é impressionante? Eu não sei, né? Eu imagino outras pessoas que viu, porque deve ter acontecido um burburinho. Ele estava ali 38 anos. As pessoas já o conheciam, já sabiam, alguns pelo menos, em volta dele ali. E quando viram ele andando, acho que o pessoal perguntou: peraí, mexeu a água e eu não vi? O que aconteceu? E o pessoal deve ter ficado meio abismado em volta, porque a água não mexeu. Ué, o investidor não apareceu, o marido não mudou, o marido continua a mesma coisa, a esposa continua a mesma coisa. A casa é a mesma, está morando no mesmo lugar, não mudou de casa. Não, porque se eu morasse, se tivesse uma varandinha, a gente bola umas soluções, a gente bola uns negócios, como se aquilo fosse a nossa... Se eu tivesse alguém para me jogar no tanque. E Jesus não vai na solução que aquele homem bolou. Não vai na solução que aquela sociedade bolou. Jesus não vai naquilo que todos esperavam. E Jesus simplesmente dá uma palavra de vida. Porque nós estamos falando daquele que tinha a palavra que era como uma dinamite. Eu fico imaginando o que não deveria ser ouvir Jesus quando ele falava. A Bíblia diz que as pessoas em volta de Jesus, quando ele ensinava, ficavam admiradas. Não porque elas estavam ouvindo algo que elas nunca ouviram. Até porque, de fato, Jesus, como um mestre, ele ensinava as Escrituras. Mas o texto diz que ele ensinava com autoridade, diferente dos escribas. Havia algo nele que era diferente. Que quando ele falava, as coisas, pareciam que as coisas se moviam. Aí estou dizendo eu, né? Era... Sabe quando você... Tem um desenho novo esse da Disney Plus, né? Chama Soul. Quem já viu? Já viu? Né? Poucos, muito bem. Depois vocês vêm lá. Tem um momento lá que quando as pessoas elas estão no momento de inspiração, é como se a alma delas saísse e fosse para um outro lugar, né? E aí eu estava vendo esse desenho, eu estava assistindo esses dias, e aí eu fiquei pensando, olha, não sei se é assim, né? Nossa alma não sai do corpo, mas na nossa fé, no que nós cremos, a transcendência é algo que é um fato que acontece, né? O fato de nós ouvirmos a voz de Deus, de nós termos uma experiência de fato, né? de um momento de contrição diante do Senhor, ou ouvindo um louvor, ou numa oração, ou lendo um texto. Quem é que nunca leu um texto e teve a sensação de ser transportado para o que estava ali, ou mesmo, né? numa visão
estava lá em casa, de repente parece que foi transportado para um outro lugar, ou dormindo, teve um sonho que você fala, mas foi tão real, mas tão real, que não foi só um sonho, né? E o que eu quero dizer para você a respeito disso é que quando Jesus fala ao nosso coração, a gente sai da lógica padrão, a gente sai daquela solução. Quando Jesus diz para aquele homem, levanta e anda, eu acho que eu não sei te dizer o que aquele homem sentiu, mas o texto nos diz que ele levantou e andou. Para qualquer outro, se Jesus fala assim, levanta e anda, ele fala, mas eu não sei, mas a Bíblia diz, o texto nos diz que ele se sentiu curado, ele percebeu que algo dentro dele mudou, porque simplesmente Jesus deu uma ordem. Eu e você sabemos, já conversamos com Jesus. Muitas vezes nós já conversamos com Jesus, sabemos o que ele pensa sobre algumas coisas, mas esquecemos de entender qual é a ordem dele para a nossa vida. Você já sabe o que Jesus pensa sobre muitas coisas. Você já sabe o que Jesus pensa sobre casamento, sobre filhos, Você já sabe o que Jesus pensa sobre igreja, você sabe o que Jesus pensa sobre empresa, dinheiro, negócio, mas qual é a ordem dele para a sua vida a respeito disso? E mais, dentro do seu problema, dentro da sua situação que você tenha, que você carrega com você hoje aí, que é o seu lugar onde você está esperando um tanque de Betesda se mover, se mexer a água. De repente nisso você já sabe as soluções, você já bolou alguma solução, e você está falando, Jesus, eu preciso que o Senhor faça isso, tem que acontecer isso aqui. E Jesus está querendo te dar uma palavra de vida que te tira desse modus operandi padrão do mundo e fala assim, não, o mundo diz isso, mas levanta e anda. Levanta, toma o seu leito, pega isso aí que tem te carregado e transforma isso no seu motivo de testemunho. Levanta e anda. Muitas vezes a gente bola uma solução e mais, como esse homem a gente bola desculpa. Não, mas eu estou tentando, porque se isso aqui der certo, eu vou conseguir abençoar, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir ser outro. E Jesus está falando assim, isso não precisa acontecer para que você viva o que você quer viver. Viva o que você quer viver. Às vezes a gente condiciona aquilo que nós esperamos com algo que tem que acontecer. Você sabe que quando tudo que nós vivemos na nossa igreja, né, a questão do meu pastorado, a igreja em si, eu tinha um negócio com Deus. Eu falava assim, eu só posso viver isso, Deus, no dia que eu tiver um filho. Esse é um trato nosso. E eu orava a respeito disso, e eu orava. Quando aconteceu tudo na igreja, uma semana antes, eu fiquei sabendo a respeito do Natan. E aquilo veio veja, eu não estava usando isso como uma desculpa para mim, mas era um combinado que eu tinha com Deus, pautado naquilo que ele mesmo dizia. Porque quando eu olhava a respeito do pastorado, uma das coisas lá no pastorado que você vai ver Paulo dizer é o seguinte, que precisa ser um pai de família que conduza a sua família de maneira cristã. E aí eu pensava, mas eu só tenho uma esposa, eu preciso ter um filho. E aí Deus fez. Para dizer que, veja, Deus tem uma palavra de vida para mim e para você, na situação que nós vivemos. Aonde é que as coisas estão paralisadas? É no casamento? É na empresa? É na família? São nos negócios? É nos seus estudos? É a sua vida com Deus? Ele está dizendo para mim e para você hoje, toma o teu leito, levanta e anda. Ou não nessa ordem, levante, tome o seu leito e anda. Viva, eu tenho vida para você. Qual é a desculpa que você está usando? Está há muito tempo batendo na mesma coisa. E você já sabe, você já tem uma desculpinha. Quando alguém diz, mas por que você está vivendo isso ainda? É porque não aconteceu isso ainda. E Jesus está do lado falando para você, não, então levanta e anda. Qual é a ordem de Jesus para você a respeito disso? O que Jesus está dizendo para você a respeito deste assunto? E mais, obedeça. Porque senão, você vai ficar no tanque de Betesda esperando as águas se mover. E saiba, eu e você já sabemos, como nós lemos em João 1, que Ele é aquele que tem, como os discípulos vão dizer, palavra de vida. É Ele que faz as coisas ganharem vida. Vocês sabem que lá em casa a gente recentemente tem uma plantinha lá, né? Quem já foi lá já viu. Não lembro qual é a flor que dá, mas eu sei que é de interno.
Aí a gente recentemente foi viajar e ficou uma semana sem regar a plantinha. Olha, a plantinha, quando a gente chegou, estava uma lástima. Olha, eu nunca vi uma coisa mais morta do que aquela planta. A gente chegou, a Bárbara falou assim, olha, dá até tristeza. A plantinha, gente, estava tipo o Natan quando está dormindo, ela estava esparramada. O Natan, ele caiu o braço para fora do colchão. E a plantinha estava uma tristeza só, gente. Aí eu falei para a Bárbara, não, deixa que eu vou, agora só eu cuido dela, ninguém mais rega, porque quando todo mundo rega, ninguém rega, né? Eu falei, não, aí eu fui lá, gente, cortei tudo a plantinha, cortei tudo, tirei tudo que estava já morto e reguei. Mas impressionante, depois você pergunta para a Bárbara, no mesmo dia à noite, ela já estava diferente. No outro dia, ela já estava em pé. Eu falei, impressionante, o que a água não faz? Nós estamos diante da água da vida todos os dias da nossa vida. Nós sabemos. Nós estamos diante... tinha uns esperando a água se mexer. E aquele homem estava diante da água que andava. E eu e você, mais, diferente daquele homem, a gente conhece a Jesus Cristo, que com uma palavra a vida acontece. Aquele que tira morto da morte. Já imaginou isso, tirar o morto da morte? É esse Jesus que você diz que crê. A gente vem na igreja há quantos anos? Eu venho há 35 anos. Você talvez venha menos do que eu, porque nasceu depois. Ou não, ou porque veio para a igreja depois. Mas estamos tanto tempo vindo, e algumas situações não mudam. Alguns vícios não mudam, alguns erros não mudam, algumas situações não mudam. E a gente já tem uma desculpinha certa. Não, eu estou indo lá na igreja, mas é que, poxa, ainda não senti... Pô, por que você não está servindo lá? Você já está na igreja? Não, mas é que ainda precisava sentir aquele negocinho, né? Meu irmão, Deus, em Jesus Cristo, tem uma palavra de vida para mim e para você. E eu e você precisamos ter uma conversa séria com Jesus para saber, Jesus, qual é a sua palavra de vida para mim? O que eu tenho que fazer? Qual é a sua ordem para mim? Chega de saber o que Jesus pensa a respeito das coisas. É hora da gente saber qual é a ordem dele para a nossa vida. Glória a Deus que nós sabemos o que ele pensa a respeito de tudo isso aí que você está pensando. Mas o que ele mandou você fazer? Qual foi a ordem dele para você? Porque saiba, se nós estivermos vivendo em desobediência, o preço é alto. O preço é alto. Então que eu e você estejamos dispostos a ouvir a ordem do Senhor, palavra de vida, e obedecer. E obedecer. A obediência é a pregação de fé. Agora, aquele homem que antes exercia a sua fé diariamente a um tanque cheio de água, agora ele obedece a Jesus Cristo. Tanto que quando os fariseus chegam para ele e falam assim, quem mandou? Você não pode andar carregando o seu leito. Ele fala, o que ele diz? O homem que me curou disse, levanta e anda e carregue o seu leito. Então, o que eu vou fazer? Vou levantar, andar e carregar o meu leito. E depois Jesus o encontra. E se você continuar lendo aí no versículo 14, se eu não me engano, Jesus vai dizer assim para ele, olha, você já está curado. Agora você sai da vida de pecado que você tinha, para que não lhe ocorra algo pior. Dando a entender que a enfermidade que ele tinha uma correlação com o pecado. E para que eu e você entenda que muitas vezes, eu e você vivemos algumas situações pelo pecado da simples desobediência. E sabemos qual é a ordem de Jesus, mas não fazemos. Então, que em nome de Jesus, eu e você hoje, que sabemos o que Jesus pensa, que acatemos o que ele pensa como uma ordem. Qual foi a ordem dele para você? Se você tem alguma situação assim na sua vida, eu te convido a ficar de pé nesta manhã. E nós vamos orar. Para que eu e você venhamos a ouvir a voz do Senhor e qual é a ordem dele para nós. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança
maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.